Bom dia a todos. Meu nome é Arthur Lopes, eu sou diretor comercial aqui na Terra Nova Trading. A gente está com a Vanessa Tack, da Registro In, que é responsável por toda a área regulatória de alimentos, né, especializada no Ministério da Agricultura, no MAPA, como é conhecido, para a importação de alimentos. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Isso aí. Então, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre a importação de alimentos no Brasil, então todas as dificuldades e, enfim, todas as barreiras que a gente enfrenta para poder fazer as importações da maneira mais rápida e menos custosa, tanto do aspecto logístico quanto do aspecto tributário, né? E também financeiro, que a gente vai falar um pouquinho no final, que muitas vezes não é avaliado, mas tem um impacto também grande por conta da demora logística. Então, primeiro, eu queria agradecer à Câmara de Comércio Brasil-França pelo convite, por disponibilizar esse encontro entre a Trading, a Vanessa, da Registro In, e aí todos os associados da Câmara. Vamos começar a falar um pouquinho. A ideia seria até um bate-papo aqui, eu vou fazer com a Vanessa, do nosso dia a dia. Então, falar um pouquinho da Trading. A Terra Nova é uma trading especializada em comércio exterior, principalmente na importação de todos os tipos de produtos para o Brasil, tendo 4 pilares, né, como são os principais pilares da importação, que são os aspectos tributários, financeiros, logísticos, né, que a gente denomina aí como operacionais, e também de TI. Então, isso tudo para a interface com o cliente. A Trading está em alguns estados no Brasil justamente por ter uma fluidez logística e aproveitar certos pontos tributários e logísticos, né, que alguns estados oferecem. Então, a gente acabou investindo nesses estados para fazer a operação de importação por eles. Então, dentro do nosso trabalho, está o envolvimento desde do momento que o nosso cliente procura fazer uma importação e desenvolve algum produto lá fora. Então, desenvolve, às vezes, um relacionamento com um produtor de vinho, ou um produtor de queijos, ou um distribuidor grande de um determinado alimento lá fora. E aí nos contata para que a gente ajude, dê todo esse suporte em todas essas áreas, né? Principalmente por conta das questões burocráticas no Brasil. A gente tem uma dificuldade maior quando a gente fala em alimentos, bebidas e alimentos. Então, tem órgãos que controlam essas importações, que, logicamente, acabam colocando muita burocracia para que a gente possa fazer a importação desses produtos. Então, a Trade acaba se aprofundando em vários tipos de segmentos, mas o segmento de importação de alimentos é um segmento que a gente acaba tendo muita procura por conta dessa dificuldade toda na importação. Acho que a gente pode ir um pouquinho mais para frente. Bom, vamos lá. Então, a gente basicamente dividiu essa apresentação em 4 grupos aqui de alimentos, que são os principais alimentos importados, alimentos e bebidas importados para o Brasil, com origem francesa, tanto para consumidores finais, quanto para distribuidores ou redes de supermercados. E esses são 4 grupos que têm alguma similaridade, né, na operação em si,
mas todas com particularidades um pouquinho diferentes, mesmo porque algumas têm mais dificuldades, como produtos de origem animal, onde existe a necessidade do registro não só do importador aqui, mas também do exportador. Isso a gente já vai entrar um pouco com a Vanessa para ela falar um pouco sobre essas dificuldades, registros, etc. Mas também tem produtos de origem vegetal já processados, que aí não entram sob o controle do Ministério da Agricultura, mas são controlados pela Anvisa. Então, tem um tratamento que é um pouco mais fácil do que os produtos controlados pelo MAPA, mas ainda assim tem que passar por uma prévia autorização do órgão Anvisa para que a gente possa fazer a importação e nacionalização desses produtos. Tá bom? Então, a ideia aqui agora é a gente falar um pouco dessa parte burocrática, isso tudo porque onde a gente... acho que é o primeiro, lógico, a viabilidade da importação de custos, impostos, tudo isso é muito importante, mas isso a gente consegue fazer, depois eu vou passar com vocês a formação de custos, o impacto financeiro, etc., mas eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que se preocupar, que é onde pode virar uma dor de cabeça muito grande na nacionalização, são esses aspectos ligados ao Ministério da Agricultura. Então, toda a parte regulatória, que é o que a Vanessa é a especialista aqui com a Registro In, que a gente tem que se preocupar, porque são pontos que a gente só consegue resolver antes e depois na nacionalização, 2, 3 meses depois, quando a carga está aqui no Brasil, que começam a aparecer e surgir essas travas na nacionalização que acabam gerando custos de armazenagem, demurrage, etc. E aí, enfim, uma dor de cabeça grande aí para os clientes finais. Então, vou chamar a Vanessa agora. A Vanessa vai falar um pouquinho sobre esses registros, etc., como funcionam. A princípio, dividindo até nesses grupos, se você quiser, Vanessa, fica à vontade. Mas é isso. Vamos lá. Perfeito. Obrigada, Arthur. Bom, eu vou compartilhar uma apresentação com vocês e a ideia é passar como funciona hoje a parte regulatória, tanto para alimentos de origem animal, ou bebidas, ou outros tipos de alimento. E aí eu peço, para que fique uma coisa mais dinâmica, quem tiver qualquer dúvida ou qualquer caso específico, se puder compartilhar com a gente no Q&A, a gente consegue fazer uma discussão. Inclusive, se alguém quiser participar da discussão, acho que pode pedir aqui no chat e o pessoal da Câmara nos ajuda autorizando vocês. Eu vou compartilhar, então, minha apresentação. Essas perguntas são importantes até para a gente já ir pensando e respondendo, às vezes no próprio discurso aqui que a gente preparou, a gente já consegue responder algumas questões. Então, se vocês puderem já ir mandando dúvidas, que com certeza todo mundo já tem alguma dúvida, alguma questão que está envolvido, isso é importante para a gente já responder o quanto antes. Vamos lá. Basicamente, quando a gente fala em importar alimentos ou bebidas, a gente tem 2 órgãos regulatórios que são responsáveis por isso: a Anvisa e o Ministério da Agricultura. Como que eu sei quem cuida de cada um deles? O Ministério da Agricultura vai cuidar da parte de bebidas e de produtos de origem animal. E aqui entra, no caso da França, principalmente os patês, alguns salsichões embutidos e os queijos. Então, tudo que seja de origem animal, que provenha do leite, da carne, de pescado, de ovos, é regulamentado pelo Ministério da Agricultura. Outros produtos, geleias, pastas, massas, doces, chocolates, que não tenham mais de 50% de produto de origem animal, são regulamentados pela Anvisa. O que muda ser regulamentado por MAPA ou ser regulamentado pela Anvisa? Quando eu falo de um produto MAPA, esse produto, obrigatoriamente, ele precisa ter um registro no Ministério da Agricultura. E aí a gente vai dividir em 2 grupos. Se eu falo de vinhos e bebidas, o registro é feito somente pelo importador. Então, no caso, a Trading,
pode ser uma importadora. A Trading tem um registro no Ministério da Agricultura como importador de vinhos e outras bebidas. O exportador, a vinícola francesa, nesse caso, ela não precisa de nenhum tipo de registro. A única coisa que ela vai precisar, basicamente, é preencher alguns documentos, que o Arthur vai entrar depois nesse âmbito. Anexo 9, certificado de inspeção. Ela precisa que o certificado de análise desse vinho seja feito num laboratório homologado pelo Ministério da Agricultura no Brasil. Vocês precisando, a gente pode passar a listagem desses laboratórios. E da nossa parte regulatória, agora falando, para a parte de bebidas, a única coisa que eu preciso é o importador é cadastrado no mapa e adequação de rotulagem, que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho o que é importante nesse aspecto. Então, essa é uma das abinhas mapa. Outra aba mapa, produto de origem animal. Esses produtos, eles precisam de um registro, que a gente chama de registro de POA. Esse é um ponto importante da gente falar, porque antigamente esse registro ele demorava mais de 1 ano para ser obtido em muitos casos, o que fez com que muitos exportadores, muitos produtores franceses acabassem perdendo interesse no nosso mercado. É muito burocrático, demora muito tempo para eu aprovar. E agora a maioria dos produtos a gente consegue esse registro em até 7 dias. Alguns podem demorar por lei até 120, mas na prática até 30. Então, isso se tornou muito mais rápido. Vanessa, o que define se o registro vai demorar 7 dias ou 120 dias? O que define é se a gente já tiver uma legislação brasileira definindo as características desse produto, tanto característica microbiológica quanto ingredientes permitidos, por exemplo. Essa legislação se chama RTIQ, Regulamentação Técnica de Identidade e Qualidade. Então, por exemplo, para presunto eu tenho RTIQ, presunto cru eu tenho RTIQ, queijos, salames, alguns embutidos específicos eu já tenho RTIQ, o que faz com que a aprovação desses produtos seja automática. Então, eu vou colocar todo o processo produtivo, todos os ingredientes, quantidades, tudo autorizado pela legislação brasileira e o rótulo adequado à legislação. Se eu não tiver essa legislação, então, por exemplo, a gente tem alguns fuetos, alguns queijos específicos que eu não tenho legislação, normatização brasileira, esses produtos precisam ser analisados tecnicamente quanto ao risco que eles representam ao serem trazidos para o Brasil. Então, por exemplo, um queijo de leite cru, ele tem um risco associado de brucelose, de outras doenças que precisam ser avaliadas. Como é feito esse controle para que esse produto possa entrar no Brasil? Então, a gente falou de vinhos e bebidas, a gente falou dos produtos de origem animal, e agora a gente vai falar dos produtos Anvisa, que são esses alimentos simples. Então, a gente tem biscoitos, massas, doces, enlatados. Esses produtos Anvisa, que são alimentos e não são de origem animal, eles não precisam de registro de POA. Então, nesse caso, o que a gente precisa é habilitá-los do ponto de vista de rotulagem. Então, eu preciso que o rótulo esteja completamente adequado às normas de Anvisa, MAPA e Inmetro. E aqui é importante ressaltar que a gente teve uma super mudança na legislação que começou em outubro do ano passado e o prazo final para novos produtos é em outubro deste ano, que ela agregou na frente dos rótulos aqueles selos nutricionais que a gente já tinha no Mercosul, de alto em sódio, alto em açúcar, alto em gorduras saturadas. E na tabela nutricional, atrás do alimento, agora ela mudou o formato da tabela. Eu tenho que seguir exatamente o novo formato, fundo branco, não pode encostar nas linhas. E eu preciso agora declarar quantidade de açúcares totais e açúcares adicionados. Então, essas foram as grandes mudanças que a gente tem. Vanessa, eu já importo o meu produto, só que eu estou com rótulo e na tabela nutricional está no modelo antigo e eu não tenho selo. O que eu faço? Se adequa imediatamente. Porque se o teu produto já era comercializado no Brasil, até outubro ele pode o que for produzido até outubro ainda vai poder ser vendido. O que for produzido a partir de outubro
do final de outubro, ele já precisa estar adequado. Então, nesse caso, agora falando um pouco da Registro In. A Registro In, ela é uma empresa regulatória, ela tem mais de 12 anos no mercado, os funcionários, nós somos, não são todos, quase todos formados pela USP, e todos nós já trabalhamos no Ministério da Agricultura, somos ex-funcionários do Ministério da Agricultura. Então, assim, a gente tem uma expertise bastante grande, tanto na parte de registros de POA, quanto na parte de adequação de rotulagem de alimentos e bebidas, o que facilita bastante, porque essa é uma causa de devolução de containers. Por exemplo, no caso do vinho, se o vinho não vier com lote já definido desde a origem no rótulo, eles podem ter problema com apreensão de carga, devolução de carga. A mesma coisa, registro de POA nem sai da origem se não tiver o registro adequado. Então, é um processo que precisa ser cuidado de perto. A gente falou muito de registro de POA, estou terminando já. Como que funciona a parte de habilitação e certificação desse registro? A primeira coisa, a planta precisa ser habilitada a exportar para o Brasil. Esse é o processo mais demorado e pode levar até 1 ano. Então, o que é isso? Basicamente, é o produtor pedir autorização para a autoridade sanitária francesa para exportar para o Brasil. Eles entram num trâmite entre embaixadas, entre ministérios França e Ministério Brasil, Ministério da Agricultura, e a hora que o Ministério da França fala, ok, Ministério da Agricultura Brasil, essa empresa está habilitada, está apta, tem a PPCC, cumpre todos os requisitos de qualidade, então ela pode exportar para o Brasil. Essa empresa vai sair na lista oficial do Ministério da Agricultura, e a partir daí a gente pode começar o registro do produto, que é dividido em 2 etapas. Primeiro, o registro da empresa no sistema PGA SIG-CIF, demora cerca de 10 dias para alcançar. Isso é feito no registro na primeira vez que a empresa vai registrar. E o segundo, o registro do produto propriamente dito, que é o que a gente já tinha falado, que pode demorar 7 a 120 dias. Para esse registro de produto, basicamente o que a gente precisa é o rótulo, descrição do processo produtivo, desde que a matéria-prima chega até a expedição e o transporte. Aqui é muito importante a gente delimitar os tempos e temperaturas envolvidos, porque é isso que vai definir a segurança do meu produto. E as análises físico-químicas e microbiológicas, quais são os limites aceitáveis para esse produto. Quando eu faço um registro de POA, eu não preciso anexar os laudos, mas eu preciso saber quais vão ser os limites que o fornecedor acata como máximos para liberar seu produto, seja a nível físico-químico, seja a nível microbiológico. Eu deixo aqui meu contato para vocês da empresa, meu telefone, fico super à disposição para auxiliá-los no que for necessário, e a gente trabalha em parceria. Os produtos importados através da Terra Nova, a gente faz todo esse cuidado de registros, de rótulo, e aí entra mais no aspecto geral que o Arthur consegue continuar explicando. Legal. Deixa eu até aproveitar dúvidas minhas, porque a gente no dia a dia acaba ficando com algumas... a gente sempre vai aprender. Então, um dos pontos que você falou, Vanessa, em relação ao registro do exportador nos produtos de origem animal, né, que são os que se fazem necessário, qual é o custo disso? Não da parte de consultoria da Registro In, isso acho que é uma questão comercial sua, de acordo com volumes, etc. Enfim, mas em relação à parte prática lá, existe algum custo do próprio Ministério da Agricultura, custo de viagem? Eu sei que tinha uma época você tinha que mandar o cara do Ministério da Agricultura ir e conhecer a fábrica e vai laudar para que a fábrica fosse homologada. Como é que funciona um pouco isso? Só para, acho que são algumas dúvidas aí de custo para quando alguém vai começar a importar de um novo fornecedor. Ótimo. Já existe algum tempo já, Arthur, que as empresas não estão mais precisando solicitar visita veterinária. Então, para alguns casos específicos, alguns países específicos, a França, todas as últimas visitas foram habilitadas sem visita veterinária. Então, o que aconteceu nessa situação? O órgão sanitário francês visitou a planta, deu o aval e comunicou ao órgão sanitário brasileiro. Essa planta tem aval. O que isso nos ajuda? Primeiro, tempo,
não precisa agendar uma visita do técnico brasileiro. Segundo, custo, porque as empresas não precisam mais se juntar para financiar a ida desses veterinários. Então, isso é outro ponto que facilitou muito a habilitação dessas plantas. Isso não significa que em algum momento, vamos supor que agora vão se reunir 5 plantas que o Ministério francês reúne 5 plantas que querem habilitação. Eles fazem o comunicado para o Brasil, não significa que o Brasil não vai visitar. Pode ser que, por amostragem, o Brasil fale assim, não, agora é a hora da gente visitar a França. Mas, por histórico, ultimamente não está tendo mais visita. Tá, e essas visitas, esse processo, a partir do momento que está homologado, existe um prazo? Tem validade de 1 ano, 5 anos, 2 anos? Não? Como funciona? A empresa ela precisa em 1 ano, então vamos supor, hoje é dia 10 de maio de 2023. Vamos supor que ela é homologada hoje. Até 10 de maio de 2024, ela precisa fazer pelo menos uma exportação. Tá. Se ela não fizer essa exportação, pode ser, depende se os fiscais vão acessar ou não essa empresa no sistema, pode ser que a habilitação dela caia. Então, é sempre recomendável que ela faça pelo menos uma exportação em 1 ano para manter o serviço ativo. Foi legal você fazer essa pergunta, porque antigamente, isso é recente, até uns 2 anos atrás, até 1 ano atrás, mais ou menos, quando a gente faz um registro de POA, aquele registro do produto que eu comentei, ele tinha a duração de 10 anos. Então, o registro hoje, ele vale até 2033. Hoje, isso caiu. Então, eu registro hoje esse produto, se a empresa continuar exportando, esse produto vai valer para sempre, esse registro vai valer para sempre. O que é super vantajoso para a empresa, porque ela não precisa fazer um novo registro do produto, só que ela precisa estar sempre atenta, que nem a gente comentou que mudou toda a legislação de rotulagem, parará. Então ela precisa estar atenta. Puxa, mudou rotulagem, preciso mudar os rótulos dos meus produtos para a gente continuar exportando. E o que vale é da data de saída ou quando a mercadoria chega aqui no Brasil, 1 mês depois, enfim, que ela saiu da fábrica, ainda precisa estar com esse homologado? Ela não consegue sair da origem se ela não tiver registrado. Isso. Tá, então, ela tem que se registrar e adequar tudo antes de sair da origem. E os custos são muito altos para tirar o registro? Não. Custo com mapa? Os custos são bem tranquilos e é importante porque, assim, o custo, ele é na primeira exportação. Então, hoje ela contrata, por exemplo, a Registro In para fazer o registro de POA dela e nunca mais ela vai pagar nada por esse produto, sabe? Então a fábrica já está registrada. Se ela for uma fábrica de embutidos, cada vez que ela for exportar um embutido diferente, uma mortadela, um salame, um outro produto, ela vai registrando só o produto. Só o produto. E aí, então, agora, o salame eu vou começar a exportar agora. Registro o salame, exporta e esse registro vale para sempre. Puxa, mas eu quero começar a exportar mortadela e eu não tinha ela registrada. Então, vamos lá, agora a gente registra a mortadela. O registro vale para cada tipo de produto. Legal. E aí, geralmente, quem arca com isso, na prática, porque, lógico, depende de cada negociação, mas é o exportador ou o importador? Essa é a pergunta que eu mais recebo. Pode ser o exportador ou o importador. O que muda? Quando o exportador nos contrata para fazer o registro, qual que é o interesse dele? Vender para o máximo número de empresas possíveis no Brasil. Então, a gente faz um registro de maneira que no campo do importador, no rótulo, eu deixo em branco. Porque aí qualquer importador pode... Isso. É possível. Agora, se você como importador contrata registro e fala, Vanessa, eu quero importar o produto do fornecedor X, a gente vai fazer um registro para você atrelando esse registro só a esse importador. Então, se um outro importador quiser importar aquele produto, ele tem que fazer do zero um registro. Fazer um novo registro. Isso é interessante até para proteger quem desenvolveu um produto novo, um fornecedor novo, proteger a entrada desse produto aqui no Brasil. Exato. Entendi. Perfeito. O custo é o mesmo, se for feito pelo exportador, pelo importador, é o mesmo custo. Só que depende do interesse comercial. Tá perfeito. E em relação isso, a gente está falando de produtos de origem animal, queijos, carnes, embutidos, enfim. Quando a gente fala de vinho, o vinho tem também essa homologação
Da vinícola ou não? Só do produto? Não, só do produto. O vinho, ele precisa, só do produto, não, assim, ele só precisa adequar a rotulagem do produto. Tá. O que precisa do vinho? O importador precisa ser registrado a importar no Ministério da Agricultura. Perfeito. E esse vinho precisa acompanhar um laudo de análise, as análises são específicas, regulamentadas pelo MAPA, e o laboratório que realiza essa análise na França tem que ser homologado pelo Ministério da Agricultura. Tá perfeito. Tá ótimo. Entendi, Vanessa. Então, eu acho que a gente vamos ver se tem alguma pergunta aqui, senão a gente... Aqui, eu acho que já temos duas perguntas. Então, vamos lá. Ó. Empresa exportadora pode ter vários importadores brasileiros? Pode sim, Karen. Se a gente falar, vamos falar dos 3 tipos de produto, tá? Então, se a gente falar de vinhos, pode sim, porque só altera a rotulagem e tá tudo certo. Se a gente falar de produto de origem animal, que seria o caso dos queijos, embutidos, sei lá, presunto cru, eu posso sim, desde que quem faça esse registro seja o produtor, seja o exportador, porque aí a gente faz esse esquema que a gente estava conversando agora, de fazer o rótulo sem declarar quem é o importador. E aí eu faço um registro só que pode ser importado por N importadores. E no caso dos produtos simples, bolachas, biscoitos, doces, geleias, massas, esses produtos também podem ser importados por N importadores, porque aí a gente só muda a definição na rotulagem. Lembrando que esses produtos, que são produtos processados de origem vegetal, eles não são anuídos pelo MAPA, e sim pela Anvisa, e eles não precisam de registro prévio. Eles precisam de licença de importação prévia, mas não precisam passar por toda essa burocracia do registro do produto. Então, se você quer importar chocolates, balas, biscoitos, até para eventos, a gente tem clientes que importam para determinados eventos esse tipo de produto. A gente faz a importação, enquanto o produto está vindo, a gente já pede a licença de importação, né, que é a ALI, e aí esse produto, quando chega, a gente faz a nacionalização e já consegue vender, entregar direto para o cliente final. Lembrando que, se o cliente final não for um consumidor e for um revendedor, distribuidor, supermercado, etc., esse cliente também precisa ser cadastrado na Anvisa. Tá bom? Acho que tem mais uma pergunta do Herman. Herman da France Panificação. Boa tarde, Herman. Importamos farinha e vocês abordaram justamente a questão da RDC 429. A etiqueta precisa ser adequada para produtos com destino consumidor final ou para quem vai transformar, produzir? Sim, a etiqueta precisa ser adequada, Herman. Tá, são 2 perguntas diferentes. A etiqueta precisa ser adequada. O que precisa adequar basicamente é a tabela nutricional, mudou o formato, precisa incluir açúcares adicionados e açúcares totais. Vanessa, mas é 0. Não importa, agora é obrigatório que seja declarado. Então, a gente vai precisar sim atualizar a rotulagem desse seu produto para o consumidor final. Aí pode surgir uma nova dúvida, Herman. E se eu vender essa farinha só para a indústria? Não necessariamente o produto que é vendido só para a indústria, ele não é obrigatório que tenha tabela nutricional. Então, talvez esse rótulo, se ele não tiver tabela nutricional, ele não precisa ser adequado. Mas os documentos que acompanham esse produto têm que ter a tabela nutricional atualizada de acordo com a nova legislação. Então, existe essa diferença. Outra pergunta, você comentou sobre um selo nutricional. Poderia explicar de novo? Sim. Para a segurança do consumidor, o Ministério da Saúde agora definiu que os produtos que são alto em açúcar, alto em sódio ou alto em gorduras saturadas, eles precisam ir com um selinho lá na frente. Pena que eu não tenho nenhum produto aqui, mas acabou de passar a Páscoa, acho que vocês observaram que todos os ovos de Páscoa vieram com um selinho, os que já estavam adequados, um selinho preto e branco na frente que falava alto em açúcares, alto em gordura trans. Ficou feio, teve gente que falou assim, parece cigarro, agora é... Mas isso é para a segurança do consumidor. Quando que eu preciso declarar esse selinho?
Para sódio, quando eu tiver mais de 600 miligramas de sódio por 100 gramas de produto, eu preciso colocar o selinho lá na frente. Para gorduras saturadas, quando eu tiver mais de 6 gramas de gordura por 100 gramas de produto, eu preciso colocar o selinho lá na frente. Açúcar, vocês vão me perdoar, mas eu não sei de cor. Mas eu posso consultar para vocês, se vocês quiserem me mandar um e-mail ou uma mensagem, eu consulto e informo, tá bom? Mas é basicamente esses 3 selinhos. Eles já eram usados por outros países do Mercosul, foi só uma agregação dessa legislação Mercosul aqui no território brasileiro também. Eu acho que vão surgir muitas dúvidas específicas de cada produto, né? Mesmo porque a gente tem participantes que trabalham com vinhos, participantes que trabalham com farinhas ou produtos já processados ou não, enfim. Aí a gente está super à disposição para responder depois, caso a caso, cada pergunta. Não vai ficar só aqui nesse âmbito da nossa conversa online, mas depois a gente também vai poder responder essas perguntas, vão ter os nossos contatos aí para vocês poderem mandar essas dúvidas, tá bom? Mais alguma dúvida em relação à parte regulatória? Se alguém depois pode perguntar também, mas se a gente conseguir concentrar agora, melhor. Senão, acho que a gente pode falar um pouco... Vamos continuar com a tua parte tributária? A viabilidade de importação. Vamos lá. Então, é o seguinte, o que é muito importante, como funciona na prática aqui a nossa operação da trade? O cliente nos procura para saber a viabilidade, quanto vai custar para ele, até antes dessa parte regulatória, ele quer saber, se eu trouxer um vinho de 10 euros, quanto esse vinho vai custar aqui? Então, depende. Então, depende de vários pontos, primeiramente logísticos, ou seja, se ele vai trazer um container com 20 mil garrafas do vinho de 10 euros, ou o que acontece muito, e a gente é muito procurado, pequenos ou consumidores ou distribuidores querem trazer um pallet ou 2 pallets de um determinado vinho, ou um pallet com vários vinhos diferentes. Então, isso tudo acaba impactando no custo final do produto, porque o frete, um frete de um container de 40 pés, que custa hoje mais ou menos $2.000, €2.000, né, por container, se você conseguir aproveitar ao máximo esse container, o impacto desse custo vai ser menor no custo final do produto. Se esse vinho custa 2 euros ou custa 30 euros, também, porque o valor agregado vai ajudar com que esses custos logísticos não impactem tanto no custo final do produto. Então, a primeira coisa que a gente faz sempre é entender qual é o volume de carga que esse cliente está procurando trazer. Então, se ele quer, vamos supor, vou dar um exemplo, ele quer trazer um container de um vinho português que custa 2 euros. Isso a gente também é muito procurado. Vamos falar em volume, a gente é mais procurado por vinhos de entrada, porque são principalmente redes de supermercado, ou para fazer a distribuição desses vinhos, fazer com que esses vinhos cheguem a um preço competitivo e comecem a criar marca e notoriedade no Brasil, busca-se muito por produtos com valor agregado menor. Então, quando a gente fala de um container de mais ou menos 20 mil garrafas, que é mais ou menos o que cabe em um container, a 2.000 euros, a gente está falando de uma operação de importação de 40 mil euros. Então, eu vou abrir para vocês qual que é aqui a formação. Pode abrir, por favor, Vanessa. Tem aquela planilha. Ali, não, cadê aqui? Essa daqui, isso. Então, vamos lá. Aqui eu fiz, eu não sei se alguém não estiver enxergando, a gente dá um... Essa. A gente pode dar um zoom, mas aqui é a formação básica, né, de custo de importação, ou seja, é o nosso primeiro retorno
ao cliente para ele entender um pouco a viabilidade, o quanto vai custar para ele importar aquele vinho aqui no Brasil. Quais são as variáveis que a gente precisa sempre avaliar? Então, variável número 1, quem é esse cliente? Se esse cliente é um distribuidor, se ele é um supermercado, se ele é um consumidor final, acontece bastante. Então, tem muita gente que traz quase um container, meio container, para fazer a adega própria, ou presentear para os amigos, enfim. Então, isso, apesar de ser um pouco diferente, parecer um pouco absurdo, mas tem muita gente, pessoa física, que faz importação própria para consumo próprio. Então, a gente analisa isso porque, na saída, né, quando a gente faz o faturamento para essa empresa ou pessoa física pode ter um tratamento tributário diferenciado em relação ao ICMS. Então, é uma questão muito importante para a gente analisar sempre, porque isso vai impactar no valor final do produto. Então, esse é um ponto. Outro ponto muito importante, e eu sei que tem distribuidores, importadores e distribuidores aí participando da nossa conversa, mas aonde esse cliente está instalado. Se ele está instalado em um estado diferente de onde a gente está fazendo a importação, se ele está instalado no mesmo estado que a gente está fazendo a importação, se ele possui algum benefício de distribuição onde o tratamento de ICMS tem alguma diferença. Então, isso também é muito importante para a gente poder fazer essa análise tributária. Tudo isso, toda essa análise é em relação aos impostos de saída, ou seja, depois que a gente importa, os impostos de importação, imposto de importação, IPI, PIS e COFINS, são impostos federais, portanto, são iguais para todos os importadores. O que vai mudar é a origem. Então, casos de origens que tenham acordos com bilaterais ou multilaterais, como o Mercosul, por exemplo, tem uma isenção de imposto de importação. No caso da França, não tem nenhum acordo, portanto, todo o imposto de importação dos produtos que a gente faz a importação são sempre, a gente chama de imposto cheio, ou seja, não tem nenhum benefício no imposto de importação que a gente consiga reduzir a carga tributária. Mas vamos lá, item a item, eu acho que a gente pode só, vou passar rápido, voltando, isso muda, não é padrão, então aqui é só uma formação básica dos custos de importação para um container de 2.000 euros de Portugal. Então, vocês vão ver lá, primeiro é a formação do valor CIF, que é a base dos impostos de importação. Então, lá o valor FOB, né, dos 2.000 euros por garrafa, mais os 2.000 euros de frete, e aí a gente chega no valor custo e frete, e em cima disso tem o valor do seguro internacional, que a gente é possível não fazer, mas a gente, todos os nossas importações possuem seguro internacional. É um valor baixo, não é um valor alto, mesmo porque a gente tem a trading tem um volume muito grande de importação, então acaba beneficiando esse custo. E aí a gente aplica os impostos de importação, né? Então, o imposto de importação, 27%, o IPI, 6,5%. Lembrando que o IPI a gente é o efeito cascata, ou seja, o imposto de importação ele é tirado do valor CIF. O imposto de produtos industrializados, que é o IPI, é sobre o valor CIF mais o imposto de importação. Nesse caso aqui, vocês vão ver que o ICMS é zero. Por que o ICMS é zero? Porque na entrada da importação via trading no Espírito Santo, existe um benefício fiscal para a trading, onde o ICMS é diferido para o momento de saída. Então, aqui a gente tem, na verdade, um ganho de fluxo de caixa e também de custo financeiro, que eu não preciso desembolsar esse valor no desembaraço, no registro da DI. E depois o PIS e COFINS de importação, 2,10 com 9,65. Então, a gente tem um valor total aí já de quase 50% do valor da mercadoria só nos impostos de entrada, sem considerar o imposto de circulação de mercadoria e serviços, que é o ICMS, que ele vai entrar lá na saída, a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois disso, entram os custos operacionais, né? Os custos operacionais
vamos dizer, básicos, ou seja, custo de despachante, taxa de Siscomex, a marinha mercante, armazenagem no porto seco. Então, lembrando, quando a mercadoria chega no Brasil, vamos falar de vinhos, mas lembrando que todos os alimentos têm um procedimento muito parecido. A mercadoria chega, o fiscal vai analisar a LI que a gente deu entrada, olhando o anexo e o certificado de análise do vinho, estando tudo em conformidade, ele vai pedir a coleta de amostra. Nesse momento, a gente pode solicitar, a gente faz um termo de responsabilidade, se responsabilizando para que o resultado dessas análises sejam de acordo com os documentos que a gente apresentou e a gente pode retirar a mercadoria do porto. Esse trâmite todo demora mais ou menos hoje, logicamente, isso muda de tempos em tempos, muda de acordo com cada região. Hoje, em Santa Catarina, que é um desenho que eu fiz aqui, a gente demora mais ou menos 2 semanas para conseguir entre a chegada do navio e a retirada do produto do porto, tá bom? Depois, os custos de movimentação do container, desova do container, tem um custo da vistoria do mapa, enfim, aqui um custo da trading, que eu também vou entrar em detalhe depois, mas aqui é uma operação onde a trading faz todo o financiamento da importação. Então, isso é um ponto importante, porque a trading ela faz o pagamento ao fornecedor. Então, o determinado cliente procurou a trading para fazer a importação, a trading pode, isso não é obrigatório, mas a trading tem esse serviço de financiar o processo inteiro de importação. Então, a trading paga o fornecedor, a mercadoria vem para o Brasil. Quando a mercadoria vem para o Brasil, a gente tem que pagar esses impostos, que são quase 50% do valor da importação. A gente paga os impostos de importação. E aí, depois que a mercadoria nacionaliza, a gente ainda dá um prazo para esse cliente nos pagar. Esse prazo, obviamente, varia de acordo com uma análise de crédito feita previamente, mas ele pode chegar até 90 dias de prazo pós a entrega no cliente final. Então, normalmente, para redes de supermercado ou distribuidores grandes que têm um fluxo de caixa já comprometido com os clientes finais, ou seja, já repassam também prazos de pagamento, a gente consegue casar esse caixa para que os clientes, supermercados e distribuidores consigam importar cada vez mais e não sofram, não absorvam o impacto financeiro, né, de fluxo de caixa, não de custo, porque o custo ele é inerente à operação, mas consigam fazer cada vez mais processos de importação. Depois, aqui a gente tem alguns créditos dos impostos de entrada. Então, a trading, na verdade, ela vai se creditar dos impostos de entrada e vai refazer os impostos de saída, né? Vai reformular os impostos de saída para venda ao cliente final, que são os clientes da trading, né? Então, não são os reais importadores, mas são os adquirentes daquelas mercadorias importadas. Então, aí a gente recalcula o imposto, o IPI, recalcula o PIS, o COFINS, e aí vai entrar o ICMS. Se for um ICMS interestadual, ele é de 4%. Se for um ICMS interno, aí varia de acordo com cada estado. Então, assim, essa é mais ou menos, para quem não tem ainda familiaridade aí com importação, esse é a estrutura de importação, de custo de importação, desde a mercadoria, da saída da mercadoria do fornecedor até o cliente final. Então, a gente tem algumas operações, por exemplo, que o cliente final tem 2 ou 3 armazéns diferentes. Então, a gente também faz, no nosso armazém, a gente faz a separação desses produtos e entrega redes de supermercado, por exemplo, que tem essa divisão, a gente entrega em cada CD que o supermercado nos pede. Tá bom? Então, essa é um pouquinho a formação de custo. O que é muito importante, que a gente percebe que muitos clientes não fazem a conta, é do custo financeiro. Então, como a trading, quando ela financia, ela tem um custo de captação e de financiamento, ela repassa,
Ela calcula esse custo e repassa para o cliente. O cliente aí tem uma fatura, né, com o custo total, inclusive do custo financeiro. Quando os clientes fazem a operação direta, normalmente, muitos deles, isso é normal, tá? Muitos deles não fazem a conta do custo financeiro, né, do valor que eles colocaram lá fora com o fornecedor, e aí depois esse dinheiro ficou teoricamente parado 1 mês até a mercadoria chegar, mais 2, 3 semanas até a mercadoria liberar. Então, são quase 2 meses que esse dinheiro está parado, que poderia ser usado pelo distribuidor ou pelo supermercado em outros investimentos aqui. Então, a ideia, quando se utiliza a trading, é justamente pegar todo esse braço de importação e passar para a trading cuidar. Então, tanto do aspecto tributário, financeiro e operacional, né? E aí, quando a gente fala de operacional, a gente usa, né? A gente contrata a Registro In, que é a nossa parceira aqui, para justamente manter a gente sempre atualizado com todas essas mudanças. Eu até falei hoje com a Vanessa, Vanessa, cada vez que a gente senta para conversar, você vem com uma novidade. Ou seja, não, agora a etiqueta precisa ter um negrito diferente, ou ter um espaçamento, ou uma cor, enfim. Então, o Ministério da Agricultura está sempre atualizando, reciclando, então a gente tem que ficar de olho para que não, quando a mercadoria esteja em processo de desembaraço, a gente consiga liberar ela o mais rápido possível. Vamos lá, deixa eu ver aqui, vamos ver se tem... A pergunta da Jade, Vanessa, é para você. Então, vamos lá. Se você quiser mudar essa tela... Vou interromper aqui. Então, vamos lá. Bom dia. Na hipótese do produto de origem animal não ter a informação nutricional na rotulagem, quais documentos a tabela nutricional terá que vir? Vamos lá. Não ficou muito claro quais documentos a tabela nutricional terá que vir, mas eu vou falar do jeito que eu entendi a pergunta. E, Jade, se você puder complementar, se ficar alguma dúvida. As informações que precisam vir na tabela nutricional? Pode ser. Vamos lá. Primeiro, é obrigatório a tabela estar no produto, tá? Aqui você falou, quando não tiver informação nutricional na rotulagem, é obrigatório que a informação nutricional esteja na rotulagem. Ela só não precisa estar na rotulagem quando esse produto vier escrito no produto que ele é para uso institucional, que é para uso somente por alguma indústria, alguma coisa assim. Então, vamos supor que seja para uso institucional. Essa exportação ela vai vir acompanhada de toda a documentação, e dentro dessa documentação ela vem com a ficha técnica do produto. E a tabela nutricional precisa vir nessa ficha técnica. Considerando que são quais informações precisam ter, o modelo de tabela nutricional, onde eu preciso colocar valor energético, quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, de sódio, de fibras, açúcares adicionados, açúcares totais. E é importante também, eu falei para vocês que tinha mudado a questão de agora adicionar açúcares adicionados e açúcares totais. Teve mais uma mudança. Antigamente, a gente só declarava o valor de cada nutriente para a porção do alimento. Agora, a gente tem mais uma coluna que é obrigatório declarar para 100 gramas e para a porção do alimento. E também na tabela, outra coisa que foi incluída foi, por exemplo, vamos supor que a porção desse alimento seja um embutido, a porção é de 40 gramas. E o produto tem 4 quilos, então tem 400 gramas, vai. Então eu preciso declarar na tabela nutricional que o produto tem 10 porções. Então agora eu preciso atrelar se eu consumir aquele produto, aquela embalagem inteirinha, quantas vezes eu vou estar consumindo meu valor energético. É mais ou menos esse o raciocínio da nova tabela. Tá, perfeito. É o que eu falei, cada vez eles vão se aprimorando e mudando alguma coisa, a gente tem que ficar super atento nisso. Bom, eu acho que se não tiverem mais perguntas da Jade ou de alguém, eu vou colocar aqui o meu contato e o contato do Arthur depois, para se surgir qualquer dúvida, a gente está super à disposição de vocês. Então, meu contato vocês têm aqui, meu telefone, meu e-mail, o site da Registro In. Eu vou colocar também o do Arthur.
aqui em cima, ó, vocês têm o e-mail dele, os telefones. Fiquem super à vontade para nos contactar. A gente está bem à disposição de vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer consulta, seja de trading, seja de legislação, seja de preciso de um registro, preciso adequar meu rótulo, estamos super à disposição de vocês e vai ser um prazer atender os associados da Câmara. É isso aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Mais alguma dúvida? Bom, se não tiver, acho que a gente só tem a agradecer, né? Obrigado mais uma vez a participação de todos. Como a Vanessa falou, a gente fica à disposição. Então, nossos contatos aí. Também depois a Câmara vai, acho que, dividir com vocês essas apresentações e contatos. Então, muito obrigado. Um bom dia, bom final aí de semana para todos. E obrigado mais uma vez para a Câmara de Comércio França-Brasil pela oportunidade da gente poder falar um pouco e dividir um pouco da nossa experiência com vocês. Obrigada, Arthur. Tá bom? Obrigada, Câmara. Obrigada a cada um dos participantes. Tenham todos um ótimo dia.